numa prova que houve doações, essas doações apontadas como doações no caixa 2, é para o réu. A recarga plena desses reservatórios ela não vai acontecer sem que haja um processo de melhor gestão, menor desperdício, o cidadão também fazer a sua parte. O Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente vai apoiar o Ministério Público na aplicação da lei ambiental e ajudar a divulgar as normas que regulam o tema. O profissional recorreu ao TST, argumentando que a profissão de motorista se enquadra como atividade de risco. Boa noite. Boa noite para você. Os ministros da segunda turma julgaram recursos e habeas corpus referentes às operações Ponto Final e Publicano. Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem as informações para a gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi isso mesmo. Em relação à Operação Publicano, os ministros julgaram o habeas corpus do governador do estado, Beto Richa. Segundo os ministros, eles concederam esse habeas corpus para arquivar o inquérito que estava em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Uma das acusações é que o governador teria cometido crime de corrupção passiva, como vamos ver agora na reportagem. No inquérito que estava em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, o governador do Paraná, Beto Richa, é suspeito de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. As denúncias fazem parte de depoimento durante delação premiada de Luiz Antônio de Souza, principal delator da Operação Publicano, que investiga um esquema de corrupção na Receita do Estado. Na sessão desta terça-feira, o relator do habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes, disse que a delação foi homologada por juiz de primeira instância, o que vai contra o foro por prerrogativa de função do governador. Segundo o ministro, a delação teria que ter sido validada pelo STJ, instância responsável por julgar governadores. Além disso, considerou que foi concedido benefícios ilegais ao delator Luiz Antônio de Souza. Veja que o Ministério Público Local não apenas invadiu por 2 vezes a competência da Procuradoria-Geral da República e do Superior Tribunal de Justiça, mas também o fez oferecendo ao acusado benefícios sem embasamento legal, gerando uma delação pouco confiável e não corroborada por outros elementos, a qual foi reputada suficiente para a abertura das investigações contra o governador do estado. O ministro Edson Fachin não acompanhou o relator em relação ao trancamento do inquérito. Entendo prematuro o trancamento ou arquivamento do inquérito. E, mais do que isso, com todas as vênias, entendo também que não é hipótese de excluir as provas, mas submetê-las a esse juízo de valor do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello seguiram o relator para determinar o trancamento do inquérito no STJ. Tudo quanto se refere a este paciente, tem que ser declarada a nulidade de tudo quanto foi dali colhido e dali decorrente, o que não leva a outra conclusão, senão a de trancamento da ação penal e do trancamento daquilo que se aflorou a partir do ilícito cometido pelo Estado. Nós estamos claramente diante de uma questão de ordem pública, que é uma questão de competência, que pode ser examinada a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer instância, por um juiz até de ofício. Nós aqui verificamos com muita evidência que houve uma ofensa ao princípio do promotor natural. E também na segunda turma, os ministros decidiram manter a decisão que substitui por medidas cautelares a prisão do empresário Jacob Barata Filho. A prisão dele foi decretada pela Justiça Criminal do Rio de Janeiro no âmbito da Operação Ponto Final, que investiga a ocorrência de atos penais ilícitos no sistema de transporte do Estado. O Ministério Público pedia para que a prisão fosse mantida, mas os ministros entenderam que não há necessidade e mantiveram apenas as medidas cautelares, entre elas a proibição dele de deixar o país. Voltamos ao estúdio. Empreiteira vai ter que indenizar um motorista de caminhão que ficou incapacitado após um acidente de trânsito. A empresa foi responsabilizada porque a profissão de motorista é enquadrada como atividade de risco.
O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina havia mantido sentença que negou o pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos, além de pensão mensal ao trabalhador. A decisão teve como base o entendimento de que o acidente foi causado por terceiro. O motorista estava na RS 122, perto de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, quando uma caçamba perdeu o freio e bateu na traseira do caminhão. Ele fraturou a perna, o pé e ficou incapacitado parcialmente e permanentemente para exercer o trabalho. O profissional recorreu ao TST, argumentando que a profissão de motorista se enquadra como atividade de risco. O relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, afirmou que o entendimento do TST é no sentido de que, em caso de atividade de risco, a responsabilidade da empresa é objetiva, o que significa que dispensa a existência de provas de culpa ou dolo. Por unanimidade, o recurso do caminhoneiro foi aceito e ficou reconhecida a responsabilidade da empreiteira. Os autos vão retornar à vara de origem para julgamento dos pedidos de indenização feitos pelo trabalhador. E logo mais tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Henrique Amaral está lá e ao vivo tem as informações para a gente. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite a todos. Os ministros do TSE devem analisar 29 processos na sessão de logo mais. Os destaques são 17 ações de Aracaju, capital do Sergipe, que tratam de suposto uso irregular de verbas que seriam aplicadas em serviços de assistência social e cultural sem fins lucrativos. O relator de todos esses processos é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux. Os ministros também devem julgar na sessão de logo mais a prestação de contas referente a 2012 do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. O relator da prestação de contas é o ministro Admar Gonzaga. Voltamos ao estúdio. E ainda nesta edição, primeira turma do STF julga ações envolvendo deputados federais. Não há nenhuma prova que houve doações, essas doações apontadas como doações no Caixa 2, é para o réu. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, julgou extinta a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a lei que autoriza a criação da empresa de transporte ferroviário de alta velocidade para operar o trem-bala no trecho entre o Rio de Janeiro e Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com o relator, a ação ajuizada pelo PSDB e o DEM perdeu o objeto, uma vez que foi editada a norma posterior que alterou a lei questionada. Segundo o ministro, a jurisprudência do Supremo é pacífica quanto à prejudicialidade da ADI por perda de objeto quando sobrevém a modificação substancial da norma questionada. O deputado federal Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, foi absolvido da acusação de ter recebido R$300 mil por meio de Caixa 2 na campanha de 2006. Os ministros da primeira turma do STF entenderam que o Ministério Público não comprovou o crime eleitoral. E na mesma sessão, o colegiado decidiu abrir uma ação penal contra o deputado federal Adilton Sacchetti, do PRB do Mato Grosso. Ele é suspeito de se beneficiar de contratos ilegais quando era prefeito de Rondonópolis, no interior do estado. Entre os processos previstos na pauta da primeira turma, foi julgado um inquérito instaurado para apurar suposta prática de crime de responsabilidade do deputado federal do Mato Grosso, Adilton Domingos Sacchetti, quando era prefeito da cidade de Rondonópolis, no mesmo estado. O relator ministro Luiz Fux diz que, pela denúncia, o então prefeito era sócio majoritário de uma empresa e teria se afastado dela quando assumiu o cargo para se beneficiar de contratos ilegais de compra e venda com a prefeitura. Para o relator, os documentos trazidos sustentam a justa causa para a abertura da ação penal e evidenciam o crime imputado. De se destacar que a empresa em questão não participou de nenhum procedimento licitatório e tampouco apresentou qualquer documentação perante o Conselho Diretor de Política de Desenvolvimento, que era o órgão que se impunha a apresentar esse documento por força exatamente da lei municipal. Os demais ministros seguiram o relator e acolheram a denúncia. A exposição do fato criminoso, as circunstâncias, a qualificação, a classificação do crime
e a justa causa, dentro da ideia de tipicidade, punibilidade e viabilidade, estão presentes. Também foi julgada uma ação penal que envolvia crime eleitoral na disputa de 2006 do então candidato a deputado federal pelo Distrito Federal, Isalci Lucas Ferreira. No processo, o político é acusado de receber caixa 2 de R$300 mil para a campanha dele, sem fazer a devida prestação de contas à Justiça Eleitoral. O réu foi absolvido por unanimidade porque a corte entendeu que não há provas suficientes do delito. Não há nenhuma prova que houve doações, essas doações apontadas como doações no caixa 2, é para o réu. E, obviamente, a partir disso, e sabemos que o princípio da presunção de inocência condiciona exatamente toda a condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação. Se o Estado, no seu papel acusatório, não desempenhou adequadamente a sua função, que aqui, nesse caso, era relativamente fácil de desempenhar, eu vou acolher a manifestação do relator e, portanto, e do revisor e acompanhá-los na absolvição. Não que esteja convencido de que não houve o fato, mas sim de que ele não foi provado de maneira satisfatória neste processo. Bom, e quem está aqui para comentar a sessão de hoje na primeira turma é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Bom, matéria penal dominou a sessão da primeira turma hoje? Exatamente, Érica. O ministro Marco Aurélio foi relator de 2 habeas corpus que, de uma forma bastante rápida, por votação unânime, acabaram rejeitados, acabaram denegando a ordem. Um deles alegava excesso no prazo para a aprovação da sentença, mas os ministros acabaram, de uma certa forma, rejeitando essas alegações e denegando a ordem em 2 habeas corpus. Mas, por outro lado, receberam a denúncia contra um deputado federal, já que o Supremo Tribunal Federal é o juiz natural, o órgão competente para processar e julgar deputados que estão no exercício do mandato, e rejeitaram uma denúncia, por outro lado, contra um deputado federal aqui do Distrito Federal, Isalci Lucas, por entender que as provas trazidas ou os indícios trazidos pelo Ministério Público seriam insuficientes. Em um dos casos em que o inquérito acabou se transformando numa ação penal, envolve um deputado federal do estado do Mato Grosso, cujos supostos crimes cometidos teriam sido realizados quando ele ainda era prefeito do município de Rondonópolis, como nós vimos na reportagem, e a alegação é de que ele, junto com outras pessoas, outros agentes, servidores, teriam fraudado uma licitação para vender imóveis municipais a um preço bem aquém do valor real, para empresas que seriam ou da família do prefeito, hoje deputado, ou que de uma certa forma trariam algum benefício para ele. Um dos corréus, inclusive, é irmão do próprio deputado federal. O crime que se acusa, que o Ministério Público acusa o deputado federal, é de crime de responsabilidade de prefeito. E justamente os ministros entenderam que todas as informações trazidas pelo Ministério Público, elas não provam a materialidade do crime, mas são indícios suficientes e razoáveis para a instauração da ação penal, para se aprofundar essas informações e verificar efetivamente se o suposto crime pelo qual é acusado, ele, porque o processo aqui no Supremo só corre contra ele, houve desmembramento do processo com relação aos demais corréus, mas para saber se houve efetivamente o crime cometido e previsto na legislação. Por outro lado, Isalci Lucas, deputado federal, como eu disse, pelo Distrito Federal, ele era acusado de caixa 2, ou seja, ele era acusado de ter recebido valor a mais do que ele declarou na prestação de contas na Justiça Eleitoral quando das eleições de 2006. Na primeira turma hoje, analisando a denúncia feita pelo Ministério Público, ao contrário do primeiro caso, entendeu que o Ministério Público não teria conseguido trazer indícios suficientes que comprovassem ou pelo menos ligasse as informações colhidas no escritório da empresa doadora com o nome do deputado. E com isso acabaram absolvendo Isalci Lucas. Ele era acusado de deixar de prestar contas à Justiça Eleitoral em razão da campanha de 2006, teria deixado de declarar
acho que do 300 mil reais, que ele teria declarado apenas 150 mil reais, quando na verdade na empresa em que houve uma busca e apreensão, haviam documentos de que a suposta doação teria sido de 450 mil. E aí instaurou-se o inquérito, veio a denúncia do Ministério Público, mas os ministros, por votação unânime, todos entenderam que aquelas informações eram insuficientes para iniciar a persecução criminal. Karina, amanhã é quarta-feira de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Previsão de pauta? Uma pauta bastante extensa para amanhã, William. Vários processos que estavam na pauta da semana passada acabaram migrando para essa e matéria eleitoral de novo na pauta desta quarta-feira. Uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da OAB questiona um dispositivo da lei eleitoral que teria sido alterada também pela mini-reforma em 2015. Esse assunto vem rendendo já umas 2 semanas e volta ao plenário nessa terceira, questionando justamente a prestação de contas também nas eleições. O que se busca aqui é afastar o que o TSE chama de doadores ocultos. Pela nova regra eleitoral, os valores transferidos dos partidos políticos provenientes de doações devem ser registrados da seguinte forma: prestação de contas dos candidatos, como sendo transferências de partidos políticos, e no caso da prestação de contas dos partidos políticos, devem ser registrados como transferências aos candidatos. Mas aí o X da questão vem na seguinte expressão: sem que haja a individualização dos doadores. E é justamente contra essa expressão que o Conselho Federal da OAB vem ao Supremo buscar a declaração da inconstitucionalidade dessa expressão, que já está suspensa em razão de uma liminar concedida aqui no Supremo, e ela não está produzindo efeitos. A alegação do Conselho Federal da OAB é de que o eleitor ele tem o direito de saber quem são os doadores das campanhas dos seus candidatos, viola o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, da transparência, e isso favoreceria, de uma certa forma, a corrupção, já que não seria possível rastrear quem seriam esses doadores. E a OAB ainda traz um outro argumento, que em 2014 o Tribunal Superior Eleitoral teria editado uma resolução justamente para evitar esses doadores ocultos, determinando que os valores transferidos aos candidatos fossem identificados pelo CPF do doador. Então, com essa nova regra estabelecida a partir de 2015 e esses argumentos, vamos ver o que os ministros deverão decidir no plenário amanhã. Obrigado, Karina. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Você sabe por que o edital é absoluto nos concursos públicos? Ou como o STJ e o STF tratam esse assunto? Quais são os direitos dos concursandos? No Saber Direito desta semana, você vai aprender ainda sobre o Estatuto das Empresas Estatais. O professor de Direito Constitucional, Sérgio Camargo, fala sobre o princípio da meritocracia e correlatos, legislação de concurso, jurisprudência do STF, do STJ e transposição de servidores. Tudo isso e muito mais no Saber Direito hoje, às 20h. E no próximo bloco, crise hídrica ganha destaque no segundo dia do Fórum Mundial da Água em Brasília. A recarga plena desses reservatórios ela não vai acontecer sem que haja um processo de melhor gestão, menor desperdício, o cidadão também fazer a sua parte. Olá, no STJ Notícias desta semana vamos falar de um assunto que interessa muitos casais: as técnicas para vencer a dificuldade de engravidar. Na reportagem especial vamos falar do avanço da fertilização in vitro nos últimos anos, um procedimento caro que leva muitas pessoas a buscarem ajuda no judiciário. Quinta turma nega pedido de prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf. Revista é condenada por divulgar fotos de crianças sem autorização dos pais. E ainda, a terceira turma nega indenização a casal que teve problema ao embarcar para Maceió. Eu espero você, até lá! Preservar a memória da justiça brasileira é preservar a nossa memória. Você não pode perder no Jornada uma reportagem especial sobre a lei do estágio, quais são as atribuições do estagiário e como não deixar que essa oportunidade supervisionada se transforme em relação de emprego.
Direto de São Paulo, uma reportagem sobre o trabalho escravo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, 20 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas da escravidão contemporânea. Vamos saber como é a atuação da Justiça do Trabalho nesses casos. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do pintor e do dono da loja de tintas vão ser respondidas por uma juíza de Porto Velho, Rondônia. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer uma profissão diferente, a de médico de brinquedos. Tudo isso e muito mais no Jornada e eu espero por você. Até lá! No segundo dia do Fórum Mundial da Água aqui em Brasília, foram discutidas as formas como as cidades estão enfrentando os problemas hídricos. Pois é, São Paulo trouxe a experiência da maior crise da cidade, ocorrida em 2014. Na Argentina, os problemas são com as inundações e em Brasília, o atual racionamento já dura mais de um ano. Bacia do Rio Descoberto, a principal fonte de água potável para os moradores do Distrito Federal. O leito seco é o retrato da crise hídrica que levou ao racionamento para toda a população. No ano passado, o nível do reservatório chegou a quase 5% da capacidade. Entre os motivos, a falta de investimento e de planejamento. A recarga plena desses reservatórios ela não vai acontecer sem que haja um processo de melhor gestão, menor desperdício. O cidadão também fazer a sua parte completamente, né? Evitar desperdício, não fazer gato de água e tudo mais. Então, precisa-se também um processo educativo, mas precisa-se investimento. E nós vemos que as companhias de água e saneamento, em geral, essas públicas, estão todas falidas. Então, sem investimento, nós não vamos ter essa solução. Como as cidades devem se preparar para enfrentar os riscos hídricos? Esta é a discussão nesta sala do Fórum das Águas, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O secretário adjunto de Meio Ambiente de São Paulo falou sobre a maior crise hídrica da história do estado em 2014. O governo fez obras para levar água de uma região para outra. Temos uma metrópole que se comunica com várias represas. Essas represas recebem diferentes tipos de chuva por conta das mudanças climáticas. Há represas que estão mais esgotadas, outras estão menos esgotadas. E o primeiro grande trabalho foi fazer um planejamento rápido e verificar quais eram as obras necessárias de interligação do sistema. Então, o toque foi, nós temos que integrar esse sistema para poder trazer água de bacias que estão mais cheias, daquelas que estão com escassez, e isso foi preciso ser feito com muita rapidez. Agora, a experiência de uma cidade da Argentina para combater um outro problema hídrico, as inundações. Rosário, que fica às margens do Rio Paraná, investiu em infraestrutura, como obras de retenção de água, condutores e emissários, além de fazer um plano de ação climática. De Recife, Pernambuco, medidas para diminuir os gases de efeito estufa. A cidade de 1,5 milhão de habitantes criou o projeto Parque Capiberibe, um sistema de parques integrados ao longo de 30 quilômetros do rio que leva o mesmo nome. Nossa intenção é realmente transformar a cidade a partir da água, a partir da sua conexão com o rio. A nossa construção portuguesa ela é muito contrária à água, muito como o lugar onde joga o lixo, onde você fica de costas, né? Então, a gente está tentando abrir a cidade para o rio, para sensibilizar a cidade, para o morador cobrar também do órgão público uma melhoria em relação a isso. O Ministério Público Federal, junto com representantes de vários países, busca soluções para a proteção dos recursos hídricos do planeta. Hoje foi discutida a Carta de Intenções de Criação do Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente. A iniciativa ocorreu durante o Fórum Mundial da Água. Representantes de 8 países, além do Brasil, participaram da elaboração do texto final da Carta de Intenções com os princípios e normas que estruturam o Instituto. Proponho a todos, e faço isso com profunda emoção, que aprovemos simbolicamente a carta que institui o Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente. O Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente vai apoiar o Ministério Público na aplicação da lei ambiental e ajudar a divulgar as normas que regulam o tema. Durante o evento também foi assinada a Declaração do Ministério Público sobre o Direito à Água.
No documento, os representantes dos países assumiram compromissos para proteger esse recurso, que é direito fundamental da humanidade. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Catarina Martorelli. Oi, Catarina, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. Então vamos aos destaques, que estão nas agências de notícias agora. O Conselho Nacional de Justiça divulgou agora há pouco que abriu processo para investigar manifestações públicas feitas pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marília Castro Neves, sobre a vereadora Marielle Franco, morta a tiros na semana passada. A abertura do procedimento foi determinada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. O PSOL e a Associação Brasileira de Juristas para a Democracia entraram no CNJ com 2 representações contra a magistrada. A Justiça condenou o administrador Luiz Henrique Barcelos por fraude em plano de saúde dos Correios. Ele foi condenado a 11 anos e 1 mês de prisão por peculato e lavagem de dinheiro, além do ressarcimento do dano causado aos Correios no valor de R$840 mil. A Procuradoria da República do Distrito Federal recorreu da decisão da 12ª Vara Federal em Brasília, que soltou no início deste mês o empresário Joesley Batista, acionista da JBS. No mesmo pedido, os procuradores pedem que o caso volte para o juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. E o Ministério da Saúde anunciou que a vacina da febre amarela está recomendada agora para todo o Brasil. A medida foi tomada por causa do aumento do número de casos e também da proximidade do vírus nas zonas urbanas. Essa ampliação vai ser feita de forma gradual até abril do próximo ano. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão manter a campanha com doses fracionadas. E a gente convida todos a conferir as notícias do Supremo no site stf.jus.br. Voltamos ao estúdio. E o Jornal da Justiça está terminando agora, mas antes de encerrar, nós queremos convidar você para mandar seus vídeos de todo o Brasil. Isso mesmo, grave uma história legal no seu celular e mande pra gente. Nosso WhatsApp é 61, que é o prefixo de Brasília, 992606116. E o e-mail é jornaldajustica@stf.jus.br. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.